Fala pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Wendel Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal do Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, hoje tivemos aí um dia extremamente pessimista, pelo menos de manhã cedo, né? A gente viu aí, por exemplo, os índices americanos, os índices futuros caindo bastante, os índices europeus aí, as principais bolsas europeias também despencando, né? Após aí suposta crise financeira que tivemos aí, por exemplo, lá no crédito, causada, na verdade, pelo banco do Credit Suisse. Na semana passada, para quem acompanhou, a gente teve o Silicon Valley Bank aí que quebrou, né? Então teve bastante retirada de capital aí, podemos dizer assim, né? Uma vez aí que um banco quebra, não é uma situação nada agradável para principalmente para investimentos e investidores, né? Então realmente tivemos aí a notícia da semana passada do Silicon Valley, semana passada retrasada, não vou me recordar muito bem, mas agora tivemos aí agora essa situação do Credit Suisse aí que veio à tona, né, muito bem explicada pelo Jader hoje pela manhã, né? Ele questionou também a questão dessa crise no setor financeiro, é uma crise assim que alavanca demais aí, né? Realmente o pior setor para ter uma crise é exatamente no setor financeiro, né? Muito bem explicada pelo Jader hoje pela manhã. Então quem não acompanhou, o link está aqui no nosso canal, tá? Então vai lá, acompanha. E o Jader, nosso analista macroeconômico aqui, tá? Então ele deu uma explicação assim, fundamental para entender um pouco mais sobre essa questão do crédito suíço, tá bom? Aqui a gente só vai passar algumas notícias, né? Trazer aqui para vocês a notícia no final do dia que saiu, que foi um pouco aí, podemos dizer assim, um pouco otimistas. Os mercados se animaram no final do pregão, né? Mas de manhã cedo aí, principalmente na abertura aqui da nossa Ibovespa, a gente estava aí uma queda bastante forte, chegou a cair cerca de 1,80%, né? Depois recuou aí no final da tarde e fechou aí bem próximo na casa do 0,20%. Pedir para compartilhar a tela, por favor. Vamos lá para o nosso panorama que eu trouxe aqui, a gente sempre traz aí para vocês, né? Trazer aqui os principais destaques. A gente tem aí Ibovespa cotada a 102,665 mil pontos, caiu cerca de 0,25%. O dólar, por outro lado, fechou a 5,29, cotado a 5,29, o dólar comercial, tá, pessoal? Que subiu aí cerca de 0,77%. Então aí as tensões aumentaram aqui no Brasil. Os investidores vendem as ações. Geralmente os investidores estrangeiros, por exemplo, acabam saindo aqui do Brasil, acabam desfazendo de alguns papéis, e essa saída de investidor estrangeiro aqui do Brasil leva aí o dólar a subir. Então, sempre que aumenta as tensões aí nos mercados, geralmente o dólar é o principal refúgio aí dos investidores, né? E quando a gente tem um dia que foi extremamente pessimista hoje de manhã, né, antes da abertura ali, tudo estava caindo, já sabia aí que realmente ia ser um cenário muito desafiador para hoje. O dólar aí chegou a subir, chegou a atingir máximo de 5,33 ali, mas finalizou aí no final da tarde na casa dos 5,29. Já os juros futuros não tiveram tanto impacto assim. Os juros de 2026, o mercado precificando em 12,24%, uma queda de 1,13%. Os de 2025, a gente tem aí o mercado precificando em 1,51%, opa, desculpa, precificando em 12,06%, uma queda de 1,51%. E os juros de 2024, o mercado precificando em os juros em 12,96%, uma queda de 0,92%. Já os índices americanos, tivemos aí a Nasdaq conseguiu fechar positivo na casa do 0,42%, o S&P fechou a 0,70% e o Dow Jones 0,87%. Os maiores altos foi a Cash com 14,44%, a MRV com 7,19%, a Natura com 6,63%, a Eletrobras com 6,01%, a Redditor com 5,88%. Já as maiores baixas da CVC caiu 6,12%, a CSNA caiu 6,04%, GBR 5,36%, Goal 4,89% e a 3R Petróleo que caiu 3,58%. Em relação ao volume, em relação à sua média de 20 períodos, a gente tem a Rent 3 negociando 2,96 vezes a sua média, a Eletrobras 2,6 vezes a sua média e a Cash 3 2,35 vezes a sua média. Virando a página, a gente tem o IFIX que subiu cerca de 0,11%, o HCTR voltou a subir, né, após vários dias de queda, subiu cerca de 10,41% no dia de hoje, o HCTR,
né? E as maiores baixas tivemos aí o RSAC 11, que caiu 2,85, e o AR11, que caiu 2,45. Os ETFs tivemos o SHOT 11, que subiu 3,88, e o SMAB 11 subiu 2,79. As BDRs, a WABC34 subiu 22,17 e a K2CG34 que subiu 17,48%. As commodities tivemos aí desempenho negativo na maioria, né? Mas destaque aí mais um dia do petróleo Brent caindo, né? Caiu cerca de 3,81%, mais um dia de queda aí do petróleo, tá? Esses foram os principais destaques aí que tivemos na bolsa aqui no Brasil, né? Tivemos aí um dia extremamente desafiador, como eu disse anteriormente, né? Tivemos aqui as notícias, saiu lá no Invest, bancos europeus recuam fortes após o maior acionista do Credit Suisse negar aporte, né? Então saiu essa notícia às 9h45 da manhã, os mercados estavam despencando já essa hora, né? Foi bastante desafiador aqui, como eu disse anteriormente. E saiu uma notícia aí no final do dia, né? Praticamente às 4h30 aí, que o Banco Nacional Suíço disse que fornecerá liquidez ao Credit Suisse caso seja necessário. Ações do Banco do Suíço tiveram uma sessão de derrocada e espalharam temor após o principal acionista da empresa descartar elevar o capital da empresa, né? Então, tivemos aí esses rumores aí, né? Uma notícia que saiu no final do dia, né? O mercado deu uma respirada aí. E vamos lá, trouxe aqui o gráfico aqui das ações da Credit Suisse, onde são negociadas lá na NYSE, tá? Lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. E olha só, ó, o mercado, deixa eu alterar aqui para o gráfico de 1 hora, né? A gente pode ver aí que já abriu em forte queda, né? Se a gente for observar aqui, caiu na cerca de 20%, estava caindo mais cedo, né? E durante o pregão aí, tiveram bons momentos, momentos ruins aqui. E depois aí no final do dia, no final aí, quando saiu essa notícia, os investidores aí meio que tiveram uma pequena animada aí, e levou aí o mercado para cima, né? Chegou a cair cerca de 13,94%. Mas para uma ação de banco aí está extremamente, não vou falar descontada, tá? Que não seria o termo certo, mas caiu muito aí, como a gente pode observar, né? Cotada $2,16 aí a ação do Credit Suisse, né? Essa aqui é a ADR, no caso da Credit Suisse lá, que é negociado na Bolsa Americana. Tivemos aí um desempenho muito negativo da ação durante o dia de hoje, né? Então, assim, foi extremamente difícil, né? As negociações, e, obviamente, impactaram as ações dos grandes bancos também, não só lá fora, mas também os bancos americanos, até alguns bancos aqui do Brasil, né, tiveram aí a sua queda nas ações aí. Então, realmente foi um pouco desafiador. Bom, então esses foram os principais destaques que tivemos para hoje. Vamos lá para o investidor estrangeiro. Antes da gente passar aqui o que aconteceu no nosso índice Bovespa, vou pegar aqui para vocês, abrir, né? O fluxo de capital estrangeiro, a gente tem uma retirada de fluxo aqui no Brasil no dia 13/3, tá? Então tivemos aí uma retirada de 191 milhões de reais da nossa bolsa aí pelo investidor estrangeiro lá no dia 13/3, né? Segue mais um dia de retirada, no dia anterior foi 869 milhões. Se a gente for observar, no mês, a pessoa física está positiva em fluxo positivo aí aqui na nossa bolsa, em 553 milhões de reais. O institucional está vendido em 629 milhões, o estrangeiro está vendido em 969 milhões, a instituição financeira está comprada em 676 milhões e outros na casa de 369 milhões de reais. Aí, esse é o fluxo de capital estrangeiro, tá? Vamos para a análise técnica, trazer aqui a análise do dólar. O dólar tocou na sua região de média de 21 períodos, né? Uma média forte. Apesar de o mercado estar consolidado, a gente tem aí uma resistência forte aqui, que é exatamente a sua média de 21 períodos. Tá? Vamos ver se vai conseguir ter força para se manter acima dessa região, né? Tocou na casa dos 5,30, o que também é um forte suporte, né? E vamos ver, aguardar aí como vai ser encerrar essa semana. Já o Ibovespa, tivemos aí alguns momentos aqui de negociação abaixo da casa do 101 mil pontos, tá? Ele chegou a tocar, como eu disse anteriormente, na casa dos 100 mil pontos, suporte fortíssimo aí para o nosso índice Ibovespa. Se a gente for olhar aqui no gráfico diário, ele recuou, né? Ele caiu até os 100 mil pontos, 100.700, e depois subiu tudo, né? Subiu cerca de 1,80%, né? E fechou na casa dos 102 mil pontos, né? Então esse foi o pregão de hoje, como eu disse anteriormente, foi um pregão bastante difícil aí.
E já abrimos o mercado aqui, já caindo bastante, chegou a atingir uma queda de 1,80%, mas no final das contas recuperou, né? E vamos ver se vai continuar com essa recuperação e esse otimismo aí para os próximos dias, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá, pessoal? Não esqueça aqui de escanear o seu QR Code e ser redirecionado para a nossa página lá da Jornada do Investidor. Então lá a gente fala um pouco sobre as nossas carteiras, sobre os nossos resultados, sobre os seus benefícios, tá, como investidor. Então só escanear aqui que você vai ser redirecionado para essa página, tá bom?